Ok, glória a Deus. Salve meu irmão com a paz do Senhor e os irmãos da internet com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos chegando aí na 13ª lição para o dia 25 de dezembro, uma data muito especial. No mundo todo, que maravilha, né? E o tema desta lição do próximo domingo, dia 25 de dezembro de 2022, lição 13, é: o Senhor está ali. Esse é o tema desta lição. E para a leitura desta manhã, louvado seja o nome do Senhor, nós temos Apocalipse no seu capítulo 12. Apocalipse no seu capítulo 12, do versículo 12 ao 14, mas nós estaremos lendo o capítulo 12 todo, certo? Mas antes de fazer a leitura, estarei convidando o nosso querido cantor Carlos Nascimento, nesta manhã, para abrilhantar com sua voz e engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Aqui está ele. Aqui. Opa! Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos, dá com a paz do Senhor. Isso. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Oh, delícia. Que a palavra do Senhor ela possa penetrar no coração de todos, trazendo alívio, trazendo ali um renovo nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Mas nós acreditamos em uma coisa: nós não passamos sozinhos pelo deserto, nem pela dificuldade. O Senhor, Ele sempre está conosco. E está em nossas mãos também olharmos para o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu vou aqui louvar Yeshua. Glórias a Deus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. E ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada,
Louvado seja o nome do Senhor, maravilhas, glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Carlos Nascimento, conosco nesta manhã, participando deste momento em adoração ao Senhor. Já começando, nos consagrando através de um cântico. Certa vez, no lugar onde eu trabalho, eu pedi uma pessoa para fazer uma faixa apresentando o trabalho que desenvolvo, oficina de música, banda arranjos, e no alto, acima de banda arranjos, estava escrito Yeshua, bem grandão. Num dado momento, minha diretora, na época, estava em atuação, na época, minha diretora que estava em atuação, ela simplesmente me perguntou, me chamou no gabinete dela, na sala dela, e depois de ter visto a placa lá embaixo, pendurada, passada, tinha que ver, me chamou e perguntou, vem cá, o que significa Yeshua? O Espírito incomodou. Ai, querido. Assim que nosso Deus faz. Aí eu tive que, na mesma hora, não podia falar nada diferente do que a verdade. Porque conhecereis a verdade, E a verdade me libertará. é desse jeito. Eu falei para ela ali, frente a frente, face a face. Yeshua significa Jesus. Porque ela já havia perseguido uma outra pessoa que queria colocar nas plantas, nos vasos de planta, escrito paz, amor. Palavras de ânimo, palavras de revigoração. E ela embarrilhou logo no primeiro momento por ser uma pessoa cristã. Aí nós vemos como a ignorância espiritual afeta as pessoas, De um modo Não geral. sabe nem o significado do nome próprio Yeshua. Mas não é de nos admirar. No mundo em que estamos vivendo hoje, a ignorância espiritual é grande. E o príncipe desse século trabalha sem parar para encontrar cada vez mais e mais as leis. Aí agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe especial. Passado o período, ela já não pôde permanecer na direção da escola e tivemos uma outra direção. Agora, essa direção, ao longo do percurso, começa a passar por um determinado processo, e todas as coisas convergem para Jesus. Todas as coisas Todas as coisas convergem para Jesus. E ela, sendo acometida de uma enfermidade e entendendo que a única maneira de encontrar paz no seu coração é buscando a presença de Deus. Num dado momento nós vivimos, os meus olhos puderam ver, contemplar a glória de Deus quando o esposo dela, em uma, podemos dizer uma reunião, em um dos momentos de reunião ali, que ele esteve participando, uma homenagem que foi feita para ela em função da doença que ela estava cometida ali, e tudo apontava naquela reunião, o tempo todo expressando, olha, e ela confessando com a própria boca, onde eu ia, alguém falava comigo sobre a palavra do livro de Josué. Aleluia, Senhor. Isso é maravilhoso. Do livro de
Josué. Tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Queridos, para você ver que Yeshua foi tirado lá de baixo, mas foi trazido cá para cima, porque agora, quando as pessoas entram no CIEP, já se deparam com uma leitura da palavra de Deus. Se antes era só o nome, agora nós temos um texto. Olha só, se antes era só o nome, agora nós temos um versículo escrito ali, pela própria direção. Aí eu me lembro, diz a palavra, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É bem desse jeito. Roda-se, mas se não houver submissão ao nome poderoso do Senhor, não vai sair do lugar, vai cada vez afundar mais. É bem assim. É uma maravilha. Então, querido, os meus olhos puderam contemplar. E detalhe, o pintor dessas letras, que estampou as letras na parede lá, era um conhecido meu já de mais de 15 anos. Gabi não era nem nascido, nem sonhava nascer, Gabi, nessa época. Vamos dizer assim, nos princípios da minha conversão. Olha bem. Aí quando eu chego lá na escola, daqui a pouquinho eu estou vendo um cidadão ali, eu acho que eu conheço esse moço. Aí foi passando. Agora eu vou ter que perguntar. Vem cá, você é fulano de tal? Sou eu mesmo. Você ia lá na igreja lá e fez a pintura assim e tal. Sou eu mesmo, e você Marcelo lá. Eles já estavam convertidos. Já. Não, porque esse Deus é tão maravilhoso que de repente é não convertido, às vezes é que usa. Deus usa. Já. Não foi isso. Isso, ele já era convertido já. Só que ele foi lá na igreja, né, na minha primeira congregação ali. Então ele foi poder fazer uma pintura lá e tal. E nós passamos a nos conhecer. Aí, beleza e tal. Do nada assim, o Senhor fez um mover. Quer dizer, até o que foi escrito pela mão de Deus. Lembra de Beltrafazar? O dedo lá que escrevia na parede? Querido. Então você vê que o agir de Deus é lindo na vida de quem é. No começo é prova amarga, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um justo sem resposta. Então, querido, veja bem. O irmão até citou ali, sabe agora que não está podendo mais cantar certas coisas, né? Não é bem assim, não. Vamos devagar. Vamos devagar. Porque o dia que nós pararmos de exaltar o Senhor, as pedras clamarão por Ele. E o detalhe interessante nisso tudo é que no passado eram pedras mesmo, né? Eram pedras mesmo. Agora vai ser o asfalto que vai clamar por ele. Você está entendendo a grandeza desta coisa? Se nós formos partir numa visão, né? Vamos dizer assim, análoga à situação, agora já não é mais o paralelepípedo que a gente bota aí na rua, agora é o asfalto que vai clamar por ele. E o que nós temos de asfalto à nossa volta? Nós vimos aí a Transamazônica, foi asfaltada aí uma grande área aí, de um ponto a outro.
Agora transforma esse asfalto em almas clamando pelo Senhor. Imagina o quanto isso, né, nos expressa a grandeza de Deus. Ele está falando, olha, essas pedras vão me clamar. Se vocês calarem, as pedras irão clamar. Então não para não. Não para não. A perseguição virá? Com certeza sim. É normal que venha a perseguição. Por quê? Porque é a palavra de Deus se cumprindo. Então, há de vir a perseguição. Mas nós temos duas opções: mantermos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ou simplesmente abandonar o barco e parar de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Enquanto Paulo e Silas estavam ali amarrados, mas ainda que a sua boca estivesse amordaçada em seu pensamento, porque diz o salmista no Salmo 139 que Deus sonda o nosso pensamento. Ele conhece as palavras que sairão da nossa boca antes delas saírem. Então, querido, veja bem que interessante é isso. Veja bem que interessante é isso. O Senhor conhece, então, ainda assim, com a nossa boca fechada, podemos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Essa palavra é tão gloriosa, essa agora que foi dita, que aí nos leva à reflexão. Aí a gente fica pensando na profundidade que tem o nosso Deus, no poderio, na transformação que Ele pode fazer no ser humano, nas pessoas. Meu Deus. E por isso nós não podemos, de maneira alguma, deixar de levar a palavra do Senhor. É em tempo e fora de tempo. Isso é o que está escrito. Muito bem. Queridos, vamos lá. Estamos em Apocalipse, no seu capítulo 12. A revista nos orientou a lermos do versículo 12 ao versículo 14. Mas nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 12 todo, que diz assim a palavra do Senhor. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja. Ela estava grávida e ficava na aflição, pois estava para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim como nasceu. Olha aí, o salmista já dizia antes, né? Se pudesse, teria nos engolido vivo. Apocalipse capítulo 12, versículo 5 diz assim: E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse pelos períodos de 1260 dias.
glória de Cristo e de seu Filho. No versículo 7 diz assim: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Cadê? E os seus anjos. Agora o versículo 8, igreja. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar no céu. E foi precipitado ou expulso, em outras versões, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado, precipitado, na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Sendo assim, celebrai aos céus e vós os capitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Então, estamos agora em Apocalipse, no seu capítulo 12, onde nós estamos observando algo de extraordinário acontecendo nesse texto. Primeiro, não podemos nos esquecermos que a leitura e a linguagem de Apocalipse é uma linguagem que trabalha com muitas figuras, alusão às coisas que ainda estão por acontecer. Por isso que o próprio livro de Apocalipse, por ser tratado por livro das revelações, é um livro de difícil interpretação. Mas, se você observar com cuidado, você consegue entender muita coisa. A primeira delas que eu quero chamar a atenção aqui é que houve batalha no céu. Então,
o texto está dizendo que houve uma batalha no céu. Essa batalha que houve no céu é uma batalha que muitos teólogos, né, debatem sobre essa questão, e eu fico com o seguinte pensamento: essa batalha ela vai acontecer antes do surgimento do homem na face da terra. Então, estamos tratando de algo que está vindo de cima para baixo. Porque a gente não sabe o tempo que durou esta batalha. A gente sabe que Deus, em um piscar de olhos, pode fazer tudo acontecer. Inclusive, a sua vida pode ser num piscar de olhos. Mas nós vimos também que houve batalhas aqui na terra que Deus poderia dar a vitória ao seu povo. Num estalar de dedos na nossa linguagem aqui, mas a batalha durou um dia todo. Houve também batalhas em que, enquanto o homem de Deus estava com a mão estendida, o povo de Deus ganhava a guerra. Mas quando a mão começava a pesar, porque uma coisa, entenda bem isso, uma coisa é você estar segurando uma bolsa de um lado, outra bolsa do outro, né? E agora alguém fala: olha, levante os braços. Aí você levanta até a altura que você entende que dá para ir. Aí você está com uma sacola aqui, cheia de objetos, né? Outra sacola do outro lado, cheia de objetos. Ninguém aqui falou o peso dos objetos. Mas eu vou te dizer agora aqui. Nessas sacolas que está sendo segurada aqui, nós temos 25 penas de pato. Aí você fala assim: ah, mas pena de pato não pesa nada. Pena de pato não pesa nada. É aqui que eu quero mexer com o seu pensamento, te trazendo a uma reflexão maravilhosa. Só que a nossa musculatura foi feita para trabalhar em movimento. Então, mais cedo ou mais tarde, 25 penas de pato de um lado, 25 do outro, vai começar a fazer a diferença. Porque o cansaço vai começar a chegar, a fadiga, a produção do ácido lático. Começa a produção do ácido lático e agora o músculo já começa a sentir. E ele quer agora voltar ao estado de repouso e não pode, porque só está em uma posição. Agora começa a surgir um cansaço. Alguém vai se magoar e vai dizer: poxa, mas isso aí é só pena de pato. E está o cidadão segurando na sacola. Está segurando a sacola. Aí o braço que estava assim já começa agora a riar. Começa a riar. Então, queridos, por mais leve que seja, vai fazer a diferença. Porque a questão não são as penas que estão ali dentro, mas é a condição, é a condição física do indivíduo, que se não estiver recebendo
o revigoramento da parte de Deus, a revigoração da parte de Deus, ele não consegue sustentar, não consegue se manter, não consegue manter a estrutura de pé. Então, era isso que estava acontecendo naquele momento da batalha. E tiveram que os cidadãos levantarem os braços dele, um do lado do outro, até que a vitória fosse completa. Isso nos fala que há momentos em que nós precisamos de ajuda. Há momentos em que nós precisamos de ajuda. E isso é um processo normal. Então, houve uma batalha no céu. Mesmo em meio às discordâncias de alguns teólogos, eu ainda prefiro ficar com a ideia de que esta batalha ocorreu antes do surgimento do homem na face da terra. Porque na sequência dos fatos diz o seguinte: Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Então, o dragão, representando aqui uma liderança, e a ideia de os seus anjos, representando os seus liderados, seus subordinados. Então agora o dragão está enfrentando Miguel, dragão como liderança, Miguel como liderança. Sendo que o versículo 8 diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, esta batalha acontecendo no céu mostra que eles não prevaleceram, o dragão nem os seus anjos não prevaleceram. Vamos ver agora no versículo 9 o que aconteceu com essa galera. E foi precipitado, foi lançado o grande dragão, a antiga serpente. Então, uma referência aqui, a antiga serpente. Quem é o grande dragão? A antiga serpente. Porque quando fala antiga serpente, se você já ouviu falar no livro de Gênesis, você vai lembrar que lá no livro de Gênesis vai aparecer a figura da serpente que vai conversar com Eva. Você sabe que animal não fala, Então tu sabe que o animal não fala. Passou pela rua, um cachorro te deu bom dia, outro sai voado, corre muito, outro começa a repreender ali em nome de Jesus. Porque tu sabe que o animal não fala. Claro, expressa as suas emoções, mas não através da fala. A fala foi dada somente ao homem, ao ser humano, porque para que haja fala é necessário que haja o raciocínio lógico. E todos os animais dos quais o Senhor assim criou, a todos os animais, entenda bem isso, lhes foi negado o poder da fala. Por que o poder da fala? Porque através da fala nós podemos induzir as pessoas para o bem ou para o mal. Quem está acompanhando,
a realidade política do nosso país, está entendendo muito bem tudo que está acontecendo. E tudo está acontecendo pela fala. Então ele diz que foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, querido, veja bem aqui, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então agora aqui, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 9, aqui nós já entendemos que nesse versículo 9, você não sabe qual é o tempo que se passou, do versículo 7 para o versículo 8, do versículo 8 para o versículo 9. De uma maneira geral, quando nós estamos lendo, a gente, na nossa mente, vê tudo muito rapidamente. Mas você não sabe a realidade dos fatos. E você não pode afirmar, ninguém na face da terra hoje pode afirmar qual foi o tempo que durou esta batalha. É imprevisível. E agora no versículo 9, nós vemos que a terra agora já foi formada e agora entendemos que o diabo e os seus anjos foram lançados para a terra. Bom, se foram lançados para a terra, precisamos saber quem são os moradores da terra. Porque no Salmo de capítulo ou de número, por se tratar de cânticos, muitos preferem tratar o Salmo por números. Então, Salmo de número 24, vamos ver aqui. Deixa marcado Apocalipse 12. E vamos voltar aqui no Salmo 24. Que diz o seguinte: do Senhor é a terra, aleluia, e a sua plenitude, glória a Deus, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o salmista está dizendo que a terra pertence ao Senhor. Né? Nessa batalha que aconteceu, o diabo e seus anjos poderiam ter ido para Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno, até para o Sol. Mas aprove ao Senhor lançá-los para a terra. Por que lançar para a terra? No versículo No versículo 2, diz assim, do Salmo 24: porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. E no versículo 5 diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Porque no versículo 4 há
pergunta acontecendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai estar junto do Senhor? Numa linguagem mais direta: aquele que for puro de coração, limpo de mãos, aquele que não usa da injustiça, aquele que não jura enganosamente, né? Porque todos os que jurarem hoje estarão jurando de forma enganosa. Não, eu juro que vou fazer isso aqui. Você não sabe o momento seguinte. Como é que você vai querer garantir alguma coisa para alguém? Eu juro que eu não vou fazer mais isso. Quem é você para dizer que não vai fazer tal coisa? É algo seríssimo. É algo seríssimo. Quem é você para falar que não vai fazer? E outros que ainda dizem: eu juro por Deus. Quando não diziam: eu juro pela minha mãe mortinha. Coitada da mãe. Meu Deus. Era muita ignorância, né? Era muita ignorância da nossa parte, né? E a palavra diz que meu povo erra por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Retornando para Apocalipse, foram lançados para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta terra que agora está habitada por animais e por seres racionais, seres humanos. Se usarmos o termo raça, a raça humana, né? Então, quando algumas pessoas falam: a raça negra, a raça isso, a raça, se você for observar, do modo geral, trata-se de um grupo de indivíduos que são do mesmo conjunto, independente da cor da sua pele, todos têm igualdade perante ao Senhor. Como as leis dos homens são baseadas na palavra de Deus, só que homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, então a lei dos homens se torna falha, enquanto a lei de Deus permanece justa para toda a eternidade. Porque a medida de Deus, ela é perfeita. A medida de Deus, ela é perfeita. Ela não sai fora do padrão. Mas a medida do homem, a justiça do homem, ela sai fora do padrão. Então, né, trazendo mais uma vez a realidade do nosso país, porque nós temos que falar daquilo que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos observado aí que a justiça do homem tem deixado a desejar e muito. Mas sabemos que a justiça de Deus, ela permanece eternamente. E diz ainda na continuidade do texto, versículo 10, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10,
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Aqui nós temos atribuição de poder ao Cristo de Deus. O Cristo de Deus é o próprio Deus que desceu a esta terra, assumiu a forma humana, a forma mais humilhante na face da terra. Por que mais humilhante na face da terra? Porque era a forma de pecador. Forma de pecador. Tanto é que olharam para ele e não viram nenhuma beleza. Ou seja, não viam nada que atraía. Porque estava se esperando algo extraordinário, algo glorioso, quando a palavra diz que ele deixou a sua glória e veio da forma mais humilde. Sendo rei, ele nasce e é colocado em um local onde os animais, entenda bem, onde os animais dormem. Pobrezinho nasceu em Belém. Não, que isso? Pobrezinho? Não, não foi por falta de dinheiro. José tinha dinheiro para poder pagar a estalagem. José e Maria tinham dinheiro para poder pagar a estalagem. Mas, por causa do recenseamento, o lugar estava lotado, estava cheio. Então, as pessoas que os receberam na porta negaram ao Senhor a entrada para um lar de conforto. E Jesus agora vai nascer em uma estrebaria, num lugar altamente impróprio. Se fosse nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, nasceu no meio do lixo. Se fosse para dentro da nossa realidade aqui, você já deve ter ouvido falar de casos de mãe que colocou a criança na lixeira, embrulhou num saco, jogou na beira do rio. Você deve ter escutado falar coisas desse tipo, né? Mais vezes você tem desejado. Deve ter ouvido falar sobre essas coisas, porque essas coisas acontecem. Mas ali, José, Maria, não tiveram opção. Não poderiam entrar em discussão. Não, nós temos que entrar. Minha mulher está grávida, tu não está vendo? Se é no dia de hoje, né? Olha o hospital da mulher aí, que nós temos aí, criado no dia de hoje aí. Olha o número de pessoas que tem para serem atendidas para uma cirurgia. Pessoas, às vezes, muitos, até morrem antes de chegar o período da pessoa fazer a tal cirurgia que foi marcada. Porque não se consegue atendimento. O número de pessoas é muito maior a ser atendido do que a quantidade de hospitais que há para atender o povo. E detalhe, e isso é para cada área do ser humano.
Se for na questão de visão, o hospital do olho, para ver. Tem gente que dorme na fila para poder conseguir uma senha e garantir número para o próximo mês. Não é para o mesmo dia, não, é para o próximo mês. Quando não, para os próximos meses. Né? Outros com enfermidades muito mais agressivas, como câncer. Pessoas que precisavam de um tratamento imediato. O sistema não permite. O sistema não comporta. E quando nós olhamos para a realidade do nosso país, a gente consegue ver que não é por falta de dinheiro, mas sim pela corrupção que acontece a nível de grandes lideranças governamentais. É o que acontece no nosso país. Irmão, tu pode até ser preso por estar falando isso. Nos dias de hoje, sim. Só que eu preciso que você me diga se o que eu estou falando aqui é uma mentira ou é uma verdade. Porque aqueles que falarem a verdade serão perseguidos. Os que falarem a verdade serão perseguidos. E o detalhe disso tudo é que se nós, como crentes, como servos do Senhor, se nós não falarmos a verdade, por causa de um retalhamento que possa vir, é um negócio complicado para nós. Não estaremos dando testemunho da nossa própria vida para com Cristo. E isso é complicado. E isto é complicadíssimo. Aí ele diz: no versículo 10, continuidade. Agora, chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, 24 horas de acusação contra os escolhidos do Senhor. O negócio é puxado. O negócio é puxado. Quando diz dia e noite, você fica atento que é 24 horas. Ah lá, irmão falando, ainda tem mais uma hora extra. Eita. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que se vence? Pelo sangue do Cordeiro. Mas peraí, como assim pelo sangue do Cordeiro? Querido, porque quando você vem para Cristo, você começa a participar da ceia do Senhor. Quando você participa da ceia do Senhor, você está fazendo valer a palavra que diz: fazer isto em memória de mim. Está escrito na palavra. É para ser feito mesmo. É o sangue do Cordeiro. Agora, se você não participa do sangue do Cordeiro, você não tem parte com Deus. Eis aí um grande problema. Porque se você não participa,
da ceia do Senhor, você não tem parte com Cristo. Porque aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O Senhor deixou bem claro na sua palavra. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Além da palavra, tem o testemunho, porque não adianta só falar, tem que fazer. A fé e a obra caminham juntas. Não adianta só fazer as obras, tem que demonstrar a fé. Não adianta só demonstrar a fé, tem que fazer a obra. Fé e obra andam juntos, não pode separar uma da outra. Louvado seja o nome do Senhor. E não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, entenderam que a vida com Cristo é muito melhor. O viver com Cristo é muito melhor. O morrer com Cristo é lucro. Não posso morrer sem Cristo. Então eu preciso estar ali ligado com Ele. Versículo 12 diz: alegrai-vos, ó céus, e vós, o que neles habitais. Então, uma mensagem aqui direta para aqueles que estão na glória, aguardando o grande dia da redenção, o grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, né? O grande dia em que os corpos serão transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então haverá um momento em que a igreja do Senhor será arrebatada, ou seja, tomada à força. Ao mesmo tempo que a força é depressa, num piscar de olhos. Cadê o povo que estava aqui? Foi. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora vem um recadinho. Para os habitantes da terra. Ai dos que habitam na terra. Como quem diz, uma linguagem nossa aqui direta, coitado daqueles que estão lá na terra. Foram precipitados, né? Veja bem, coitado deles, o negócio vai ficar estreito. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, em outras versões, com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vai fazer de tudo para acelerar o processo no qual as vidas precisam estar fora da presença de Deus. Porque aquelas vidas que não estiverem buscando ao Senhor, para o diabo é vantagem. Já estão com Ele. Não. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, torna-se inimigo de Deus. É simples de entender isso.
Não é difícil. Então, aqueles que não querem fazer a vontade de Deus estarão fazendo a vontade do diabo. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Porque se você estiver servindo um, vai desagradar o outro. E vice-versa. Então tem que se fazer uma escolha de qual lado você quer estar. De qual lado você vai estar. Porque nos últimos dias só haverão duas: a fiel e a infiel. Falo aqui de igreja. A igreja fiel e a igreja infiel. Qual é a sua? Então, na letra desse cântico, o cantor foi bem enfático em dizer: nos últimos dias só haverão duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? E aí, você tem que tomar uma posição diante do Senhor. Se não tomou ainda, o momento é agora. O momento é já. Amém? Nosso irmão obreiro Gerson estará orando pelos pedidos de oração que aqui se encontram. Aleluia. Obrigado pela minha chegada, a chegada dos meus irmãos até aqui, Pai, na casa do Senhor. Pai, que peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, Senhor, que venha agradecer pelo meu levantar, por deitar e me levantar, Pai, nessa manhã. Agradecer pela chegada dos meus irmãos e pela palavra que eu ouvi agora. Para aqueles que estão presentes, pelo que estão também, que estão ouvindo ao vivo. Senhor, aqui está o cesto de oração, Senhor. Te apresento, Pai. Aqui tem pedido, Pai, de orações, pedido de emprego, Senhor. E o Senhor venha aqui, a porta de emprego para aqueles que estão necessitados, Pai. E que venha, Pai, precisar da sua graça, Senhor. O Senhor venha derramar a graça sobre todos que estão aqui presentes, Pai, nesse cesto. Tem carteira de trabalho, Pai. O Senhor venha, Pai, abrir a porta de Deus para aqueles que estão necessitados. Tem foto, Pai. O Senhor venha, Pai, adentrar, Pai, na casa de cada um, Pai. No meio daqueles que precisam da sua cura. O Senhor vai visitando todos os hospitais, Pai. O Senhor mexe dos médicos. O Senhor dá a cura para aqueles que precisam, Pai. Que o Senhor venha para contemplar na vida de cada um, Senhor. O Senhor, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha para na vida de cada um de nós que estamos aqui presentes, Pai. Visita a casa do evangelista. Senhor, venha vir, Pai. Todos aqueles, Pai, familiares que estão precisando, Pai, da sua ajuda. Pai, contempla na vida da Jaqueline Rose, na vida da Gabi. O Senhor venha ser com eles, Pai, nessa manhã, visita a minha casa, a casa do nosso diácono Carlos. O Senhor venha visitar ele, Pai, a casa dele nessa manhã, contempla na casa das minhas filhas, dos meus filhos, do meu neto. Que o Senhor venha contemplar na vida de cada um, dando perseverança, dando seguimento para aqueles que estão na sua presença e pelos que estão também, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus familiares. Tudo que eu te oro, eu te agradeço essa manhã, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por cada momento que aqui passamos reunidos, louvando e engrandecendo o teu nome que é santo e que está acima de todo nome. Que o teu Santo Espírito continue no nosso meio, operando as tuas maravilhas. Continue abençoando aqueles que têm nos acompanhado pela internet, que necessitam de cura, libertação, restauração, restituição. Que o Senhor venha operar as tuas maravilhas nesta manhã, no decorrer deste dia. Ó Pai querido, estaremos agora nos despedindo um dos outros, mas não da tua presença. Por isso, ó Deus, leva-nos na tua santa e gloriosa paz, nos livrando de todo mal e acampando os teus anjos ao nosso redor. Tudo isso lhe pedimos em nome de Jesus. Estende suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo que aguarda a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém. Assim está terminado. Peça a mão do irmão que está do seu lado, fala para ele: foi bom você ter vindo nesta manhã, em nome de Jesus. E a vocês que nos acompanham pela internet, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.